Olá, seja bem-vindo para mais uma aula do nosso curso Seguindo Jesus. Nosso grande desafio é ir além da informação. Nós estamos olhando para o que Jesus fez na intenção de imitar exatamente como ele fez. Nós estamos também prestando bastante atenção ao que ele ensinou, porque queremos colocar em prática. Nós começamos lá no Evangelho de João, considerado por muitos como o evangelho mais simples, mais objetivo e fácil de entender. Apenas 8 milagres em todo o evangelho, e a gente descobriu ali um Jesus que é o Filho de Deus, um Deus cheio de glória que se fez gente, e ele mesmo diz que é Deus, né, muito claramente. Depois a gente foi para os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E esses evangelhos têm muito em comum entre si. Eu tenho tentado colocar para você os acontecimentos na ordem cronológica que eles aconteceram. É muito difícil bater o martelo definitivamente dizendo que isso aconteceu aqui ou acolá, mas a ordem não deve ser muito diferente disso que eu estou colocando para você. Eu tenho tentado colocar na ordem cronológica porque eu quero que a sua experiência seja o mais próxima possível da experiência que os apóstolos viveram. Desde o momento que Jesus Cristo veio e desafiou ele, vem e me segue, os discípulos começaram a seguir e as coisas foram acontecendo naquela ordem. E eu imagino que a ordem foi importante para a formação do caráter deles, do aprendizado. Jesus ensinou algumas coisas básicas no começo, outras coisas mais profundas no final, e eu quero que a sua experiência seja assim bem parecida com o que eles viveram. Por isso, o nosso esforço de acompanhar Jesus à medida que as coisas foram se desenrolando na história. E até as aulas passadas, a gente viu Jesus se tornando cada vez mais popular, atraindo multidões, curando, expulsando demônios, né, apregoando o evangelho do reino. Jesus preocupado com aquela demanda e pedindo para os discípulos orarem para Deus mandar mais gente para ajudar. Daqui a pouco ele pega os 12 e manda de dois em dois para alcançar mais povoados, fazendo o mesmo que ele fazia, ensinando o mesmo que ele ensinava, e isso multiplicou ainda mais o alcance do seu ministério. Foi nesse trecho que a gente parou antes dessa semana. Depois você leu vários trechos e dentro desses trechos, como tema central, eu quero destacar a palavra fome. Você deve lembrar de uma música antiga, se você nasceu mais ou menos na mesma época que eu, ou daí para trás, né? Você deve lembrar de uma música que dizia: a gente não quer só comida, a música dos Titãs. E né, na letra dessa canção, eles diziam que fome também é desejo, necessidade e vontade. E eu concordo. Eu não sou fã dessa banda, talvez essa seja a única música que eu conheço ou consiga identificar como deles, mas tá certo. Nós não temos só fome de comida, a gente tem fome de um monte de outras coisas. Dentro do nosso coração nascem anseios que pedem para serem satisfeitos o tempo todo. Alguns anseios são bons, outros são ruins, mas eles existem. E nós vamos olhar para a vida de alguns personagens nas histórias que lemos nessa semana e perceber anseios negativos, anseios legítimos e como Jesus lidou com a fome dessas pessoas, como que Jesus fez. Nós temos muito a aprender, porque nós temos fome e nós lidamos com pessoas que também têm fome. Então esse é um ensinamento muito prático que eu espero que consiga te ajudar de verdade. Primeira pessoa que eu destaco, a pessoa de Herodes. Logo no começo da semana você leu sobre ele. E a fome de Herodes não era por comida. Se fosse, era fácil, porque ele era rei. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha condições de comer o que ele quisesse, na hora que ele quisesse. Quanto custasse não era problema, ele poderia comprar. Mas não era isso que ele estava querendo. Ele estava querendo satisfazer o desejo de encontrar Jesus, porque ele tinha curiosidade a respeito desse Jesus. Não porque ele ouviu falar que Jesus curava os enfermos tão somente, mas é porque ele tinha um temor. Ele estava preocupado e horrorizado com a possibilidade de Jesus ser João Batista. João Batista tinha sido morto a mando do rei Herodes algum tempo atrás. E agora a multidão fala de Jesus e discute
para saber quem que ele é. E alguns dizem que ele é o profeta Elias, hoje outros dizem que ele é o grande profeta, outros falam que ele é o Messias, e alguns diziam que ele era a reencarnação de João Batista. E essa possibilidade pareceu muito provável para Herodes, porque Jesus tinha um poder para realizar milagres que outras pessoas não tinham. E a única explicação que ele conseguia achar na cabeça dele é que só podia ser João. Ele voltou dos mortos e por isso ele tem poder para fazer esses milagres. Então, a curiosidade de Herodes para com Jesus não partia por um interesse genuíno para saber se aquele homem estava falando a verdade, mas era porque ele tinha medo de que aquele homem fosse João Batista, que voltou dos mortos e poderia querer acertar contas com ele. Havia um pouco de perplexidade e horror por conta do que ele tinha feito no passado. E o que a gente fez no passado pode afetar a maneira como a gente se interessa por Jesus. E é importante tomar cuidado, porque se afeta o nosso interesse por Jesus, deixa de ser puro para ser um interesse misturado com medo, misturado com ansiedade, misturado com perplexidade. E a gente devia buscar Jesus simplesmente porque ele é luz, porque ele é pão, porque ele é água, porque ele é o único capaz de nos mostrar o caminho, de nos dar as respostas que nós precisamos, e não como uma fuga para um medo de coisas que a gente fez no passado. Se você está em Jesus, você deve saber de cor que Jesus Cristo fez novas todas as coisas. As coisas antigas já ficaram para trás e o nosso relacionamento com Ele parte de uma outra realidade, a realidade do amor dele por nós e não do juízo dele contra nós. Herodes queria encontrar Jesus, mas porque ele estava perplexo. Uma outra fome que estava no coração de Herodes e que eu percebo com certa clareza nesse texto, era um anseio de satisfazer os desejos de uma mulher chamada Herodias. Não era irmã dele. Pode parecer que Herodes, Herodias, só pode ser um pai doido, né, que botou o nome igual no filho e na filha. Não, não é. Não sei porquê, mas era o nome da cunhada dele. Herodes tinha um irmão chamado Filipe, e esse Filipe era casado com Herodias. O problema é que em algum momento Herodias deixou o seu marido Filipe e começou a se relacionar afetuosamente, publicamente com Herodes, o rei. Eu não sei qual o interesse que ela tinha, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas Herodes começou a se relacionar com ela e pelo jeito ele vivia para satisfazer todos os desejos e caprichos dessa mulher. Primeiro, por aceitar se relacionar com ela, sabendo que ela era cunhada. E segundo, porque João Batista se interpôs na época, denunciando que aquilo era um pecado. Olha, João Batista tinha isso, né? Bem diferente de Herodes, que tenta satisfazer o desejo de Herodias, João Batista sempre assume uma postura para ajudar a pessoa a escolher um caminho melhor. Não escolher um caminho ruim, mas um melhor. E para isso, ele chama as pessoas ao arrependimento. Ele não se furta a responsabilidade de dizer para os publicanos, parem de roubar. E de dizer para as prostitutas, abandonem esse caminho. Para os mestres e fariseus, abandonem a hipocrisia, arrependam-se dos seus pecados. Para os soldados, não se deixem corromper, não aceitem suborno. E para Herodes, não é certo, não é correto você se relacionar com a esposa do seu irmão. Olha que postura diferente. Se você tiver no seu coração a mesma fome de Herodes, de agradar as pessoas ou uma pessoa em específico, você não vai conseguir ajudar essa pessoa de verdade. E o contrário é que pode se tornar verdade. Você pode ajudar essa pessoa a fazer o que é errado. Por conta da pressão de Herodias, que não gostou de ser denunciada por João Batista, Herodes mandou prender João Batista e colocou ele no calabouço, para satisfazer o desejo dela, a ânsia dela. Viver para satisfazer os outros não é interessante, não é correto. Você não deve satisfazer o capricho de ninguém, especialmente porque você não foi criado para isso. Você foi criado em primeiro lugar para satisfazer a vontade de Deus. E muitas vezes, para satisfazer a vontade de Deus, você insatisfaz
as pessoas. João Batista, na intenção de satisfazer a Deus e ser fiel à mensagem que Deus mandou ele pregar, teve coragem de denunciar o rei, pagou caro por isso. Mas ele fez e ele foi honrado, será sempre honrado pelo que ele fez. Toma muito cuidado. Se no seu coração você sempre tem esse desejo e satisfaz ele, agradando os caprichos dos seus filhos, agradando os caprichos de outras pessoas, ou vivendo tentando agradar todas as pessoas. Olha, pessoas podem ter fomes legítimas. E essa fome nós vamos aprender com Jesus que nós podemos saciar. Mas nós não devemos saciar os desejos e caprichos, especialmente aqueles que são de fonte pecaminosa. Devemos tomar muito cuidado, porque Herodes caiu numa armadilha tremenda por satisfazer Herodias. Outro personagem que eu quero analisar é Herodias. Herodias tinha, primeiro, uma fome por poder ou por ser a mulher mais importante, né? Porque ela largou de um irmão para ir para o outro irmão, porque esse era o rei. Talvez ela fosse controlada por esse desejo de ser popular, ou de ser rica, de ser importante, ou então nutriu no seu coração desejos sexuais pelo seu cunhado, sei lá, mas todas essas aí estão erradas, né? São completamente equivocadas. Mas depois que ela foi denunciada por João Batista, ela começou a nutrir no seu coração outro tipo de fome, fome de vingança. Ela queria fazer João Batista pagar por ter falado dela, mesmo que ele tenha falado direto com Herodes. Então ela ficou na cabeça de Herodes até que João fosse preso. E de fato foi. Ficou preso durante muito tempo. Só que Herodes não tinha coragem de atentar contra a vida de João Batista, porque ele respeitava João Batista, ele admirava João Batista. Ele mandava João Batista vir do calabouço e ele ficava ouvindo, perplexo, né, com as coisas que João Batista falava, mas ele não passava disso. Até que essa mulher deu um jeito de satisfazer a sua fome. Certa vez, a filha dela fez uma apresentação de dança para Herodes e seus convidados no palácio. E a sua apresentação foi tão impressionante que Herodes ficou extremamente grato e falou: não, eu vou te dar um presente, eu posso te dar o que você quiser. Mesmo que seja metade do reino, eu te dou. Olha, na frente de todo mundo aqui, eu estou assumindo um compromisso de te dar. E a moça não sabia o que pedir, foi falar com a sua mãe, e a mãe falou: peça a cabeça de João Batista num prato. E por causa do compromisso público, o rei mandou matar João Batista, apesar dele não ter cometido crime algum e ser um homem de bem. Aquela mulher, com fome de vingança, conseguiu acabar com a vida de um homem inocente. E a cabeça dele foi decapitada e entregue para ela num prato. Olha que absurdo. Gente com sede de vingança se torna gente muito perversa. Essa é uma fome que você nunca deve nutrir no teu coração. A gente está estudando a vida de Jesus, mas outros trechos do Novo Testamento falam: não se vinguem, dê lugar à vingança ou à ira de Deus, porque a ele pertence a vingança, não a nós. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer; se ele tiver sede, dê de beber. Isso está escrito lá em Romanos capítulo 12. Então, por favor, me atente. Você já deve ter sido perseguido, prejudicado por alguém. Alguém já deve ter falado mal de você para uma terceira e você começou a nutrir no teu coração ira e sentimentos de vingança, né? De fazer pagar. Não alimente esse tipo de desejo. Ele é pecaminoso e prejudicial. Ele pode acabar fazendo você cometer uma injustiça. Tem um versículo que fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então toma muito cuidado com esse tipo de fome dentro do teu coração. Não nutra ressentimento nem mágoa dentro da sua alma, porque isso não vai terminar bem. Bom, vamos deixar esses exemplos negativos, esses personagens para trás, e vamos avaliar um outro grupo, a multidão. A multidão também estava faminta. Não só faminta de comida, né? Talvez não, mas faminta de ajuda, de direção, de propósito, faminta de cura. Havia muitos doentes que iam até Jesus para serem curados, famintos de libertação. Havia também muitos que eram oprimidos pelo diabo e Jesus Cristo expulsava esses demônios. E essa multidão seguia Jesus
procurando saciar a sua necessidade. Então aqui eu vejo um exemplo positivo. Gente com necessidades legítimas vindo até o Filho de Deus na intenção de saciar sua fome de conhecimento, de direção, de propósito, de favor. Era gente que precisava e precisava de verdade. E olha como que Jesus fez. Jesus recebeu a todos, curou a todos, atendeu atenciosamente suas necessidades. Eu acho isso incrível. Jesus não tem compromisso nenhum com os nossos caprichos, mas ele é sensível às nossas necessidades. Não é porque você está na igreja que Jesus tem que satisfazer os seus caprichos. Não espere isso dele, mas ele sim se importa com as suas necessidades legítimas. Então não tenha vergonha de vir até ele, porque todos os que procuraram naquela multidão foram atendidos. Por isso, Jesus é o nosso exemplo a seguir. Olha que coisa interessante. Ao invés da gente estar pensando, eu tenho que corrigir aqui as minhas fomes para Jesus satisfazê-las. Não. Eu quero te convidar a seguir o exemplo de Jesus, não pensando na sua fome, mas como Jesus pensando em saciar a fome legítima das pessoas. Jesus nos desafia a isso. Lembre-se que ele queria um lugar isolado, queria se isolar com os discípulos para estar com Deus, mas a multidão estava lá. E uma vez que a multidão estava lá, ele não fugiu para outro lugar. Ele recebeu a multidão. E ele atendeu, ele ensinou, ele curou, ele expulsou. Só que o tempo foi passando e os discípulos ficaram preocupados, porque o lugar era muito isolado. E não havia condições daquele povo ter trazido comida para esse tanto de tempo. Então era melhor despedi-los logo, para dar tempo deles passarem por algum povoado e cada um conseguir um pedacinho de pão para comer, para aguentar terminar a viagem de volta. E eles pediram para Jesus despedir eles, porque eles iam ficar com fome. E aí Jesus provocou dizendo, por que vocês mesmos não dão de comer para a multidão? Os discípulos ficaram perplexos. Como assim, Jesus? Se nós tivéssemos dinheiro para tanta gente, nós não temos. Mesmo que tivesse, não daria para comprar comida para todo mundo. E de fato, naquela época não tinha atacadão, não tinha Carrefour, não tinha um supermercado com uma grande quantidade que dá lá para você juntar um monte de comida e alimentar uma multidão com uma refeição. Não havia possibilidade humana de resolver aquele problema. É no mínimo engraçado Jesus pedir isso para eles. E uma vez que eles mostraram que era impossível, Jesus perguntou, o que vocês têm? E eles falaram, nós temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus falou, traga para mim. E ele orou, deu graças, distribuiu. E aquilo foi suficiente para alimentar toda a multidão. Ainda sobraram 12 cestos cheios. Qual que é a grande lição que eu aprendo aqui e que você deve aprender também? Muitas vezes nós nos sentimos pequenos. Nós sentimos que as nossas habilidades, as nossas condições financeiras são pequenas para atender o tamanho da necessidade ao nosso redor. Eu não sei falar, eu não tenho os dons certos, eu não tenho educação, eu não tenho condições financeiras, o que eu tenho não vai fazer diferença nenhuma. Olha, se você tentar pegar o pouco que você tem para satisfazer a necessidade lá fora, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se você apresentar o pouco que você tem nas mãos de Jesus, é bem possível que você seja surpreendido. E eu quero te convidar a ousar fazer isso. Pegar os pequenos dons, o pouco de dinheiro ou o pouco de tempo que você tem e dedicar a Jesus Cristo para que ele atenda necessidades legítimas. E quem sabe você acaba surpreendido com um grande milagre, Jesus conseguindo saciar a fome de muitas pessoas através de você. Baita exemplo de Jesus Cristo. Aí não para por aí. Eu vejo que Jesus tinha um segredo muito importante. Nós falamos da fome de Herodes, de Herodias, da fome da multidão. Mas qual que era a fome de Jesus? Qual era a fome que Jesus queria saciar o tempo todo? Você deve ter notado, logo no primeiro dia de leitura, quando Jesus ficou sabendo que João Batista tinha sido morto, ele quis ir para um lugar isolado. Ele chamou os discípulos para irem para um lugar onde eles pudessem ter comunhão com Deus. Tanto ele quanto os discípulos têm comunhão com Deus exclusivamente. Foi por isso que eles pegaram o barco e atravessaram o mar. Então Jesus queria ter solitude com o Pai. Por isso ele foi para lá.
Ainda que esse desejo tenha se frustrado no primeiro momento, Jesus não desistiu dele. Quando chegou o final da tarde, depois todo mundo comeu, ele mandou os discípulos voltarem, ele despediu a multidão e após isso ele foi finalmente satisfazer a fome da alma que ele tinha, fome de Deus. E ele ficou no mínimo 9 horas na presença de Deus, desde o entardecer até as 3 horas da madrugada. Só depois disso é que ele foi encontrar com os discípulos. Eu vejo que Jesus só pôde saciar a fome dos outros porque ele não se descuidou de matar a sua própria fome de Deus. E não é só aqui. No começo do ministério de Jesus, ele passou 40 dias em jejum e oração num lugar isolado, na presença de Deus. Antes da sua crucificação, toda noite, ao invés de dormir, Jesus ia para o jardim do Getsêmani, onde ele buscava Deus. Nós temos um outro exemplo, que é o Monte da Transfiguração, Jesus buscando Deus. Isso é, no mínimo, interessante. Também é interessante notar que quando ele sai desses momentos, ele sai cheio de poder e coisas maravilhosas acontecem. Como aqui, ele saiu e começou a andar sobre as águas, indo de encontro aos discípulos no meio do mar da Galileia. Quem sabe, se você buscar a Deus como Jesus busca, você se acostume a ver milagres e coisas maravilhosas acontecendo com mais frequência na sua vida. Ok? Bom, já deu para perceber que nós temos dois tipos de fome. Temos fomes carnais, malignas, e temos também uma fome que o Espírito Santo plantou no nosso coração, que é uma fome espiritual, por coisas divinas, por Deus, por ter comunhão com Ele. Você precisa matar a primeira de fome. Não sacie, não alimente a fome que vai deixar você pior. Se você alimentar a pessoa errada, essa pessoa errada vai ficar forte. Então não alimente o antigo eu, alimente o seu novo eu. A sua nova identidade em Cristo precisa de Deus. A alma material e infinita que nós temos tem uma fome infinita que as coisas desse mundo não podem saciar, mas Deus pode, porque Ele é infinito também. Então você deve cuidar para sempre se alimentar dessa forma. Por isso o desafio dessa semana é duplo. Você pode escolher entre duas tarefas. A primeira, 3 refeições diárias, assim como você faz com alimento físico, eu estou desafiando a fazer em relação ao alimento espiritual. Eu quero que você separe 3 momentos no seu dia, não precisam ser longos, mas precisa ser 3, manhã, tarde e noite. Você separe um tempinho para buscar a Deus e saciar a fome da sua alma, pois você me diz como que foi a sua experiência. Por último, e mais ousado, eu quero te desafiar a pensar num banquete. Assim como Jesus conseguiu separar 9 horas seguidas para estar com Deus, queria que você separasse um dia, ou se não um dia, uma tarde, ou uma manhã, ou então pelo menos algumas horas, aonde você se dedique exclusivamente a estar com Deus, buscar a Deus, ouvir a Deus. Você pode orar, ler a Bíblia, você pode estudar, jejuar, louvar, fazer momento de gratidão, mas eu quero que você separe um tempo para esse banquete espiritual, onde você vai saciar a sua alma e a partir desse alimento espiritual ter condições de saciar a fome daqueles que estão ao nosso redor. Esse é o desafio, eu espero que você tope. Que Deus te abençoe.